Eu peço a você que continue comigo, Claro. Rodrigo Maia, porque nós vamos continuar tratando desse assunto. Eu vou conversar agora com o diretor executivo da ONG Todos pela Educação, Olavo Nogueira Filho, que a gente tem o prazer de receber aqui no Visão CNN. Muito boa tarde, Olavo. A gente tem aí muitos impasses, né? Essa questão, ela tá a cada dia a gente diz um eita depois de eita, né? O que a gente pode esperar de fato dessa edição do Enem, que vai começar agora domingo? Como é que isso pode afetar os estudantes que vão fazer a prova nesse momento, estão vivendo essa tensão de uma possibilidade de judicialização? Oi, Carla, boa tarde. Boa tarde ao Rodrigo também. Obrigado pelo convite estendido a Todos pela Educação. Olha, Carla, do ponto de vista da aplicação da prova agora no domingo, não é possível aferir nesse momento que necessariamente teremos um Enem problemático, né, do ponto de vista da sua aplicação, né? Agora, considerando tudo aquilo que vocês muito bem relataram, né, que tem a ver com um processo muito intenso de instabilidade, de insegurança dentro do próprio INEP, né, e considerando, né, os diversos indícios, sejam pelos servidores, sejam pela própria liderança do INEP, ou seja, pelo próprio presidente da República, que na segunda-feira proferiu uma frase um tanto quanto infeliz, que dá, sim, indícios de que pode ter ocorrido interferência, né? Isso tudo cria um contexto de insegurança adicional, né, numa operação já um tanto quanto complexa, né? Então, ao passo que não é possível dizer, e a gente espera, inclusive, que tudo corra bem no Enem, é claro, né, que ele terá problemas, é inegável que o governo acrescentou uma camada extra de riscos, né, a uma operação já um tanto quanto complexa. E, para além disso, como vocês bem colocaram, você e o Rodrigo, né, a discussão toda gira em torno da questão da credibilidade do Enem, né? O Enem é uma prova que tem repercussões muito objetivas na vida de milhões de pessoas, né? E a credibilidade é um pilar central dessa prova. E o que sustenta a credibilidade do Enem, acima de tudo, né, é a questão do sigilo, né? Então, quando a gente tem uma série de indícios que colocam em risco, né, a questão do sigilo, a questão da gente ter tido interferências de natureza não técnica numa prova que precisa ser 100% técnica, a gente aí tem, sim, um problema muito grave. Rodrigo Maia tem uma pergunta. Tudo bem, Olavo? Boa tarde. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui conosco no Visão para falar sobre esse tema tão importante que é a educação às vésperas do Enem. O que eu queria te perguntar, que a gente pudesse debater, que a gente pudesse dialogar aqui a respeito dos estudantes em si. Eu tenho conversado com alguns estudantes, eu sei que você também tem contato com muitos deles. Até que ponto realmente, eu não falo da prova em si, do ponto de vista técnico, como você acabou de mencionar, mas eu falo do ponto de vista socioemocional dos estudantes. E por que eu digo isso? Eu converso também com alguns educadores, né, que trabalham a questão socioemocional desses estudantes que às vezes chegam nervosos para a prova, pensando nas questões. O tema de redação é uma coisa que sempre apavora muito as pessoas. Eu, como, por exemplo, professor de língua portuguesa, recebo muita demanda em relação a isso para acalmar esses alunos. E eu sei que, além dos aspectos técnicos, a gente tem os aspectos socioemocionais que são envolvidos numa prova como essa. Como é que você acha que todo esse clima, toda essa situação que a gente está vivendo às vésperas do Enem pode impactar, esse clima pode impactar essa questão socioemocional dos estudantes, Olavo? Olha, Rodrigo, acho que numa prova como essa, como você bem disse, que tem repercussões na vida das pessoas, né? A gente não pode esquecer disso, né? O Enem, para milhões de pessoas, a chance para um futuro melhor, o grau de preparação que milhões de pessoas se aplicam, né, durante vários meses, é algo um tanto quanto sério, né? Então, quando a gente tem um governo que tem demonstrado insegurança, tem sido o grande promotor de uma instabilidade muito forte às vésperas do Enem, né, eu acho que é muito razoável a gente dizer que, sim, isso pode ter efeito nas pessoas que participarão da prova, né? A questão
da confiança de quem participa do Enem, né? De que tudo está sendo feito de maneira consistente, de que o processo tem sido feito com garantia de sigilo, que haverá, de fato, justiça, né? No seu grau mais elevado no que diz respeito à aplicação dessa prova, né? É claro que, se isso é colocado em xeque, né? As pessoas, em menor ou maior grau, acabam sendo atingidas. A gente não pode esquecer também, Rodrigo, que em condições normais, o Enem já é uma tarefa absolutamente complexa e em anos anteriores, e mesmo em gestões anteriores, a gente viu que no dia da aplicação, ano sim, ano não, ocorrem problemas, confusões, riscos de vazamento da prova. Então, as pessoas já sabem que o Enem, né, em condições normais, né, já é uma iniciativa que traz um tanto de riscos, né, no seu entorno. Então, quando a gente adiciona, né, a essa já muito complexa operação, isso tudo que, infelizmente, vem ocorrendo, de novo, acho bastante razoável e compreensível que as pessoas fiquem preocupadas, que perguntem, que questionem. Puxa, será que tudo correrá da melhor forma possível? Eu acho que essa é a gravidade do problema. De novo, repito, pode ser que tudo corra bem? Pode ser que tudo corra bem, e a torcida é para que isso aconteça. Mas é inegável que, infelizmente, o governo criou uma situação absolutamente indesejável numa prova que, repito, tem impactos na vida de milhões de pessoas. Olavo, eu tenho certeza que dentro do Todos pela Educação vocês conversam sobre essa questão da autonomia e da independência do INEP, que é uma reivindicação de alguns servidores, né, que vieram trazer a público, como, por exemplo, a Anvisa, que nós acabamos de dizer que é um órgão de Estado e não está subordinado aos governos de plantão, aos governos de ocasião, quaisquer que sejam. Então, esse tipo de interferência, que desde o primeiro momento do seu governo, por exemplo, o presidente Bolsonaro vem dizendo que considera que há perguntas que são ideologizadas, politizadas, e que ele acredita que a escola deveria ser sem política, sem partido. Então, tudo isso seria uma solução para o INEP se tornar um órgão independente e autônomo. O que vocês avaliam aí dentro do Todos pela Educação a esse respeito? Olha, Carla, esse não é um debate novo, né? Já há algum tempo há essa discussão em torno da independência, né, do INEP. Há especialistas que trazem argumentos tanto pró essa mudança quanto contrária a essa mudança, mas fato é que a gente já tem hoje, né, e o próprio Estatuto do INEP já estabelece isso, né, uma organização com alto grau de autonomia, desde que as regras sejam seguidas, né? Há um estatuto que resguarda toda essa questão técnica de que em todas as políticas, não só a do Enem, mas em diversas outras que o Enem lidera, né, que sejam resguardadas as questões técnicas, que a equipe tenha a blindagem técnica suficiente para poder fazer aquilo que precisa ser feito, né? É um debate que merece debate, né? É importante que ele venha à tona novamente, infelizmente por um motivo muito ruim, né? Mas normalmente é assim que acontece, quando algo vai no sentido que não foi previsto originalmente, né, pelo desenho da instituição, a discussão sobre necessidade de um maior grau de autonomia, de maior blindagem, ela surge, né? Importante que o tema seja muito debatido, há prós e contras nessa decisão. Um INEP absolutamente autônomo do governo, né, pode ter implicações do ponto de vista da política educacional, então por isso que, de novo, é importante que a discussão seja feita com muita cautela. Agora, considerando que o governo, né, colocou em xeque a credibilidade do Enem, é uma discussão relevante, que precisa ser feita para que a gente, no mínimo, olhe para esse episódio, né, e tente, a partir dele, né, pensar em meios para evitar que ele venha a ocorrer no futuro próximo.